Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Nós gostaríamos, nesta manhã, de abrir este programa, lembrando a todos vocês, irmãos e irmãs, aí de Planaltina, Sobradinho, de Colorado, das imediações, que agora o nosso ministério chegou até Planaltina. Nós agora temos uma extensão em Planaltina do DF, onde nós podemos ali ter comunhão na Palavra de Deus. Anote o nosso endereço, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina. E também vocês, irmãos e irmãs aí de Goiânia, nós agora estamos em Goiânia, nós temos uma extensão em Goiânia, o nosso programa chegou até Goiânia e agora podemos então ter uma rica comunhão com vocês também aí de Goiânia que amam a palavra de Deus. Anote o nosso endereço aí de Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. E todos os sábados, então, estamos aí com vocês neste canal, o canal 21, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los, a vocês todos, a pegarem suas Bíblias e então a nos acompanharem em mais uma ministração. Nós, desde a semana passada, começamos uma nova série, agora uma série dentro do Apocalipse. Estamos repetindo uma série que já fizemos outrora, as 7 cartas do Apocalipse. É um tema de extrema importância para aqueles que querem, que desejam ter uma visão maior a respeito da igreja, conhecer a igreja no seu aspecto histórico, profético, conforme se encontra aqui em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse, vamos ler aqui um versículo inicial, capítulo 1 de Apocalipse, versículos 19 e 20, que nos dizem assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados, vejam como que Jesus aqui, ele aparece para João, quando este estava na ilha de Patmos, ele estava exilado naquela ilha, prisioneiro por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Então João, conforme encontra-se aqui em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, estando ele em espírito nessa ilha, meditando na palavra, nessa época a igreja do Senhor Jesus, a igreja do primeiro século, ou fins do primeiro século,
século, ela estava sofrendo uma grande perseguição. Então, certamente, João, o último dos apóstolos, estava agora ali sofrendo muito, preocupado com a igreja, sobretudo com o destino da igreja, quando então, diz a palavra, que Jesus apareceu-lhe na ilha de Patmos, chamando-o pelo seu nome e dizendo: João, escreve as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Amados irmãos, este é um versículo fundamental na revelação de todo o Apocalipse, haja vista que ele nos traz a estrutura do livro. Jesus fala: João, você acabou de ver agora, de ter a revelação, de ter a visão a respeito do Cristo ressuscitado. Quando diz, escreve as coisas que viste, refere-se, portanto, àquilo que ele acabara de ver, e é a visão de Cristo, andando entre 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais de ouro. Ali mostra o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, o Cristo exaltado. Diferentemente do Cristo quando se encarnou, quando o Verbo se fez carne, que se apresentou e se manifestou aos homens em figura humana e em fraqueza, como aquele que foi crucificado, ali que foi cuspido, que foi humilhado. Agora, entretanto, depois de sua morte e ressurreição, é dito então que ele aparece a João agora numa imagem totalmente superior. Agora é o Cristo glorificado, é o Cristo exaltado, é o Cristo em força, é o Cristo em poder, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ali cuidando das igrejas em amor. É aquele que supre a igreja, é o sumo sacerdote que está então edificando a sua igreja para aquele grande dia. Então, quando diz as coisas que viste, refere-se, portanto, à visão do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, aqui ainda no capítulo 1 do livro do Apocalipse. O que mostra que as visões do Apocalipse começam desde o Cristo ressuscitado e segue então até o último dia, quando a Bíblia diz, e vi novos céus e nova terra. Mas aí segue-se nessa estrutura do Apocalipse, quando diz as coisas que viste, capítulo 1, e as coisas que são. Ora, o que são as coisas que são, conforme o Senhor Jesus diz aqui em Apocalipse? Ora, certamente são as 7 igrejas, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, quando nos mostra que as 7 cartas, as 7 igrejas, se você ler com paciência, se você ler com atenção esta porção da palavra, você perceberá que todos os verbos que aqui são utilizados em referência às igrejas estão todos conjugados no tempo presente. Porque refere-se às coisas que são, refere-se à atual dispensação da igreja. E, portanto, nós temos no capítulo 1, as coisas que viste, no capítulos 2 e 3, as 7 igrejas, as coisas que são, a atual e presente dispensação, que no tempo de João já prevalecia, já era o tempo da igreja primitiva. Tempo esse que deveria perdurar até o final da era da igreja. Só lembrando a todos vocês que hoje nós estamos exatamente na última das 7 igrejas, vivendo o tempo, o período da igreja de Laodiceia. Estamos na iminência do encerramento da era da igreja. Já há 2000 anos a igreja de Jesus esteve na terra, sofrendo várias pressões, sofrendo muitas perseguições, nos seus altos e baixos, nos seus desvios, nas suas glórias. E toda essa história da igreja, portanto, está nos revelada aqui nos capítulos 2 e 3 desta epístola, como sendo as coisas que são. Mas veja, versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, o Cristo glorificado, as coisas que são, a era atual da igreja, que vai desde o 1º século até os dias atuais. E então ele diz mais um elemento quando ele afirma, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Ora, o que são as coisas que vão acontecer depois destas? São os 7 selos, e então as 7 trombetas, e então as 7 taças, que constituem, portanto, o restante do Apocalipse a partir do capítulo 4. Se
Se você observar, capítulo 1, as coisas que viste, o Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, a era da igreja, as coisas que são. E no capítulo 4 começa, logo assim no versículo 1, dizendo: depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, ou seja, depois da era da igreja. O que significa que, estando nós hoje, vivendo ainda o tempo da igreja, a era da igreja, nós ainda estamos dentro da estrutura profética chamada aqui as coisas que são. As que viste, o Cristo glorificado. As que são, a era da igreja, que vai desde o primeiro século até os dias atuais, embora saibamos que nós estamos exatamente bem no finalzinho. Dentro de pouco tempo, essa era da igreja, ela vai finalizar. A porta da graça terá fechado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, logo chegará a plenitude dos gentios, e então a era da igreja vai se encerrar, e então começará o terceiro período do Apocalipse, chamado as coisas que devem acontecer depois destas, depois da era da igreja, que são exatamente as revelações dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, ou seja, todo o restante do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22. Nesta série, nós queremos dar uma atenção especial às 7 igrejas. O objetivo é convidar você, meu irmão e minha irmã, a olharem para essas 7 cartas e então a estudarem, ao lerem, ao receberem a impressão do Espírito Santo no seu espírito, no seu coração, com respeito à igreja de Éfeso, e então a igreja em Esmirna, e então a igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, e então a igreja de Sardes, e então a igreja em Filadélfia, e por fim a Laodiceia, é que nós tenhamos uma revelação de toda a igreja ao longo de toda a sua história. Eu sei que você é um crente em Cristo Jesus, você, meu irmão, e você, minha irmã, que assiste a este programa nesta manhã. Eu sei que você entregou o seu coração, que você inclusive foi batizado em nome de Jesus, que recebeu o Espírito Santo para dentro de você, o que te torna um verdadeiro ou uma verdadeira cristã em Cristo Jesus. Agora, é importante que você tenha uma leitura da igreja. Ora, como foi a igreja do primeiro século? Aqui, na profecia, representada pela primeira carta, a primeira igreja de Éfeso. Éfeso corresponde à igreja do primeiro século, bem ali do finalzinho do primeiro século, para que você possa conhecer como era esta igreja. E então, a próxima igreja de Esmirna, que é a igreja do segundo século. E então, Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século, e aí prosseguir para a igreja em Tiatira, a igreja do sexto século até o século XV, e então a igreja de Sardes, que será a igreja da Reforma, século XVI, Filadélfia, então século XVII e XVIII, e por fim Laodiceia, séculos XIX, XX e XXI. E alguém pergunta: pastor, qual a importância de nós conhecermos a história profética da igreja aqui no livro do Apocalipse? É para que a sua visão seja alargada e você possa ter uma compreensão cabal da vontade de Deus, da verdade de Jesus Cristo nas suas igrejas, sabendo como que ao longo dessas eras, ao longo dessas etapas da igreja, como que ela sofreu profundos desvios, como é que ela foi influenciada pelo paganismo, como é que ela acabou aderindo a doutrinas ou a heresias malignas, heresias, que profanam a verdade de Deus, para que você possa ter parâmetros para julgar a sua experiência, para que você tenha parâmetros para julgar a igreja do tempo presente, essa igreja professa, para que você se certifique se de fato você está efetivamente inserido no meio em que seja a igreja de Cristo Jesus, ou que sendo, você possa ter a certeza de que você caminha na verdade, você caminha certamente de acordo com a vontade de Deus. É certo que, sendo essas 7 cartas,
7 períodos da história da igreja na terra, sendo Éfeso a igreja do primeiro século, e Laodiceia a última das igrejas, a igreja do século 21. Mas é importante saber que, embora cada uma dessas cartas seja escrita a uma igreja e a um tempo específico, mas ao cabo de cada uma delas, no final de cada uma dessas cartas, é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam que, embora a carta de Éfeso seja escrita e direcionada à primeira igreja do primeiro século, entretanto, é uma palavra que se estende a todas as igrejas. Ou seja, aquilo que foi deficiente na igreja do primeiro século serve de advertência a todas as igrejas de todos os tempos. Hoje queremos começar a falar aqui da primeira carta à igreja em Éfeso, referindo-se à igreja do primeiro século. Leia comigo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Vejam, queridos, que o Senhor Jesus, ele começa falando a esta igreja, ou também às demais igrejas, mas apresentando os aspectos positivos, o louvor que o próprio Cristo dá à igreja, segundo o seu comportamento positivo em relação à palavra. Depois, segue-se as advertências, segue-se as orientações com respeito a como que a igreja deveria retornar à prática verdadeira do amor, do evangelho, da doutrina, do procedimento. Aqui nessa primeira carta, Jesus apresenta-se dizendo que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro e que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Ora, as estrelas são os anjos das igrejas. E alguém poderia perguntar: pastor, quem são esses anjos das igrejas a quem Jesus dirige a sua palavra? Veja que a carta começa dizendo: ao anjo da igreja escreve. Ora, esses anjos das igrejas são os seus líderes. Ora, em cada igreja local e em cada tempo, Deus tem designado pessoas, homens com ministério, com chamamento, com incumbência, com dons espirituais, com uma responsabilidade espiritual, a quem Deus, como está lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28, Deus incumbiu, Deus designou para cuidar, para administrar, para ensinar o seu povo. Os líderes que estão nas igrejas, que estão ali e que ali foram colocados por Deus, são essas estrelas que estão nas mãos do Senhor. Ou seja, a garantia do nosso ministério é que o Senhor nos conduz com a sua destra, com a sua mão direita. É o cuidado que o Senhor despende e a certeza que temos que, se nós, os líderes da casa de Deus e da igreja de Deus, se nós nos submetermos completamente à palavra de Deus, teremos a segurança de que estaremos sendo guiados e conduzidos por Ele. Ainda que ao longo da história nós temos visto que muitas vezes esses anjos se desviam do propósito de Deus, abandonam a sua palavra, razão porque nós vamos observar que o Senhor, ele vai muitas vezes nessas cartas repreender a estes anjos, porque a igreja, ela primeiramente tem a Bíblia como a base fundamental de sua fé e prática. Entretanto, agora, esses líderes, os bispos, os pastores, os presbíteros que conduzem a igreja, eles devem ser os primeiros a tomarem todo o posicionamento diante da verdade de Deus. É por isso que a palavra, primeiramente, é dirigida ao anjo da igreja. E somente no final é dito, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras, primeiramente, são dirigidas
aos líderes, primeiramente aos bispos, primeiramente às estrelas e então, consequentemente, à igreja. Isso porque a igreja é um reflexo daqueles que a lideram, de maneira que se o líder se apostata do caminho, se ele se desvia do reto caminho, se o líder da casa de Deus, aqueles que são estabelecidos para cuidar do rebanho, se de repente eles começam pouco a pouco a se afastar da verdade, então o rebanho semelhantemente tem a tendência de ser guiada também, ou de ser guiado ao engano, ao desvio e à apostasia. Essas cartas são palavras de Jesus Cristo, são autênticas profecias ministradas às igrejas, como quem diz, o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo, queridos, nunca deixou de falar à sua igreja. Desde o primeiro século, ali estava o Espírito Santo dizendo às igrejas, repreendendo as igrejas, consolando as igrejas. E então, segundo século, terceiro, século X, século XV, século XX, século XXI, Jesus nunca deixou de estar no meio de suas igrejas e o Espírito Santo nunca abandonou a sua igreja, nunca deixou de falar à sua igreja. Eu sei que hoje em dia há uma onda crescente, cada vez mais, de profetas e de profecias. Eu sei que o povo de Deus do século XXI é inclinado às coisas sobrenaturais. Tem um negócio, de misticismo, de dar muito valor e muito peso e considerar demasiadamente aquelas pessoas e aquele falar que chega de maneira inédita como um profeta importado que vem trazendo mensagens, o povo se alegra, o povo acredita, o povo segue. Mas deixa-me perguntar para vocês, irmãos e irmãs, existe profecia mais autêntica do que a profecia da Bíblia Sagrada? Existe profecia que seja mais segura do que a profecia da Bíblia Sagrada? Ao longo dessa série de mensagens aqui nas cartas, vocês verão autênticas e verdadeiras profecias, como que Jesus fala às igrejas, como é que ele profetiza os tempos. Ele vai nos mostrar como era a igreja do primeiro século, ele irá nos mostrar como seria, no caso, quando João recebeu a mensagem, ele ainda vivia o finalzinho do primeiro século e, portanto, numa perspectiva escatológica, Jesus lhe revelou como seria a igreja do segundo século, Jesus lhe revelou como seria a igreja do sexto século, Jesus lhe revelou como seria a igreja do século XVI, e então do século XVII e XVIII, e então Jesus lhe mostrou antecipadamente como seria a igreja do século XIX, XX e XXI, que é a Laodiceia, da qual nós participamos no tempo em que nós então vivemos. Então, são profecias que devem ser consideradas. Eu sei que nós não podemos desprezar profecias, mas devemos julgá-las, a todas elas, colocando aqui, passando pelo crivo da Escritura, para verificar se o falar dos profetas que vêm nos nossos dias, profetizando em nome de Jesus, se o seu falar está de acordo com a suprema profecia, com a suma profecia que é a Bíblia Sagrada. Se houver incompatibilidade, se houver divergência, então nós abandonamos as profecias inéditas e ficamos com a profecia sustentável e da Bíblia Sagrada, que nesta nós podemos confiar. Falando aqui da primeira igreja, Jesus fala que esta igreja era uma igreja que tinha um profundo labor, uma igreja que laborava, uma igreja que tinha obras, uma igreja que tinha perseverança, uma igreja que suportava provas por causa do nome de Jesus. Veja como é dito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja que andava no trilho da verdade apostólica. Uma igreja que, por ter um contato direto e imediato com os primeiros apóstolos, era uma igreja que tinha ciência e que tinha consciência do que era a palavra apostólica, a palavra que foi legada por Jesus Cristo, pregada
pregada por Pedro, a palavra pregada por João, a palavra pregada por Paulo, ou seja, eles tinham consciência, noção exata da palavra apostólica pregada no primeiro século. Por esta razão, eles podiam colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos e que não eram, na verdade, eram mentirosos. Não é de se surpreender que nos dias de hoje haja tantos falsos apóstolos, tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, tantos falsos mestres, porque já na igreja do primeiro século nós temos o registro bíblico, o registro profético de que no primeiro século havia falsos apóstolos que se aproximavam da igreja, profetizando a igreja e com suas profecias mentirosas procurava desviar a igreja do reto caminho. Mas a igreja do primeiro século era uma igreja que era capaz de colocar à prova os que se diziam apóstolos e não eram. E para tanto, era preciso que a igreja tivesse uma profunda consciência da Escritura, um conhecimento profundo da Escritura. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a questão dos apóstolos e dos falsos apóstolos. Agora veja, muitos nos dias de hoje querem reivindicar uma autoridade, muitas vezes até superior à Bíblia, baseado na sua história. Eles dizem assim: olha, eu tenho história, vocês vão ouvir aqueles que têm história ou vão ouvir aqueles que não têm história? Ou seja, é como que ele dissesse: pelo fato de eu estar no meio cristão há 20 ou 30 anos, então eu tenho autoridade maior para falar em nome de Deus do que qualquer outro que surgiu há 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou que seja 15 ou 20 anos. Mas isso não pode servir de base. Você não pode seguir simplesmente um falar que te ameaça ou um falar que procura reivindicar uma autoridade que não seja fundamentada na Bíblia Sagrada. Não existe história e não existe tempo de casa e tempo de serviço que possa ser superior ou suplantar a autoridade da Escritura. Você não deve ouvir os que têm história e nem ouvir os que não têm história. Você deve ouvir a voz do Espírito de Deus que diz às igrejas, e essa voz ecoa das páginas da Escritura. Quando você volta o seu olhar para a Bíblia e você abre o seu coração e diz: Senhor, fala comigo, e então você respeita o que está escrito, você não altera, você não adultera, você não distorce, você não retira, não subtrai, não adiciona nada à Escritura, mas recebe a palavra assim como ela nos foi legada. Então o Espírito Santo fala ao seu coração, ele fala ao seu entendimento, ele revela a vontade de Deus, ele abre os olhos do seu coração de tal maneira, de acordo com a verdade, que você se torna como a igreja primitiva, uma igreja capaz de discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso que é dito que esta igreja, ela colocava à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. Na semana que vem, nós daremos a continuidade a estas ministrações dessas igrejas. Continuaremos então a falar sobre a igreja de Éfeso, a igreja do final do primeiro século, uma igreja ainda desejável pelo Senhor. Quero lembrá-los de que nós temos agora a nossa extensão em Planaltina. Queridos, vocês, irmãos e irmãs, que querem ter comunhão na palavra de Deus, querem conhecer mais a palavra de Deus, não deixem de participar conosco em Planaltina. Anote o nosso endereço: quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis. E também, vocês, irmãos de Goiânia, agora nós estamos juntos. Tanto o nosso programa chegou a Goiânia, como também nós temos aí em Goiânia uma extensão. Você que deseja ter comunhão na palavra, quer conhecer mais a Deus e a sua palavra, eu estou todas as sextas-feiras aí em Goiânia, às 20 horas, neste endereço: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todas as sextas-feiras eu estou em Goiânia ministrando a palavra de Deus. Você que mora em Goiânia, vá ter comunhão conosco, conhecer o nosso ministério e serás grandemente edificado. Tenham todos vocês um bom dia e Jesus é o nosso Senhor.